E aí, gente? Aqui é o Brizola. E eu sou o Leonardo, mas o Brizola me chama de Clive. Hi, Queens. Eu esqueci do Hi, Queens. Que já é o E quê? O meu bordão. e esse é oficialmente o terceiro episódio do Sharecast. Clive, como que você tá? Eu tô bem. Tá bem mesmo? Ou Eu tá tô pirando que ótimo, você é na assim. quarentena? Não, eu tô assistindo coisas, né? Tô enchendo minha vida de filme, série. Ah, você esqueceu do seu bordão, eu esqueci de falar, tipo, o dia de hoje. É verdade, Hoje, tem um hoje é bordão dia, agora. hoje é dia 23 de abril, 3h30 da tarde. A gente tá gravando de tarde dessa vez porque eu tô sozinho em casa, então, tipo, não tem que gravar de madrugada quando não tem som. Então, tipo, agora não tem som. E outra, eu tinha falado no outro episódio que eu ia me mudar. Assim, eu já tinha mudado pra Ribeirão, né? Mas, tipo, minha família aqui de Bauru ia se mudar pra, pra outra cidade, que no caso é Marília. Só que a gente tá mudando só esse final de semana, então, tipo, a gente não mudou no final de semana passado. E Ah, tá uma correria do caralho, porque tá vindo, vai vir caminhão de mudança, a gente tá empacotando tudo. Nossa, tá um pé no saco. Tá ah, foda. Mas então, Clive, ó, eu separei alguns comentários aqui pra gente fazer uhum. das coisas que rolaram na semana, né? Porque cada dia que passa parece que são meses que acontecem, principalmente nessa quarentena, um dia é uma eternidade. Nossa, sim. E eu quero falar sobre um assunto que a gente não falou aqui antes, né? Um assunto inédito, que é BBB. Ai, Então, bom, essa semana, só para contextualizar, né, a época que a gente está fazendo esse episódio, caso se vocês estejam escutando isso daqui a muito tempo, porque eu tenho certeza, né? Porque nesse momento que você está escutando, a gente já deve estar no centésimo episódio, você está fazendo uma tour pelo podcast. porque agora a Bom, gente já tá famoso, né, nessa época dos 100 a episódios. gente já está em Las Vegas, provavelmente. Já tá o quê? Conversando com um Tchulin, com Gaslanzeta, Ah, com certeza. Mas enfim. participando do Libertinagem e do milkshake chamado Wanda. Mas enfim. Essa semana saiu a. Quem que saiu mesmo? Ah, A saiu a Mari. Ivy, saiu a Não, Ivy e a saiu a Mari. Mari. Foi. Ah, não, mas tipo, Ah, tá. a Ivy É, saiu depois do outro é. episódio, né? Não, a Mari saiu agora. A Ivy saiu antes. Não, depois do outro episódio do nosso podcast, não do Ah, episódio tá. do. Sim, sim, entendi. Tô Tipo, confuso. Sim, a Ivy saiu ali e aí a Mari saiu agora, né? A baianinha. Ô, Ai, Clive, o que que você acha da, do que aconteceu com a Ivy? Por exemplo, um dia antes dela sair, ou sei lá, no dia dela sair, ela falou que, tipo, ela tinha filho pra criar e, tipo, talvez ela pudesse ter ofendido alguém e ela aham, queria melhorar por causa disso, sim. ahn, e etc. O que que você acha desse posicionamento dela e, tipo, a cultura do cancelamento? Você acha que depois de tudo que ela fez, de todos os comentários, você acha que, não, ela falou isso, se ela melhorar de fato, tem que esquecer tudo ou não? Tipo, não, ela foi racista, se fosse uma pessoa preta, não, as pessoas não perdoariam tão fácil, e é isso. Como que você. Qual que é o seu olhar para essa situação? Olha, eu não sou um juiz nessas questões, tipo, pra bater o martelo, mas eu acho que, tipo. Eu, eu acredito que ela realmente esteja pensando em mudar de fato. Até porque, por exemplo, no momento lá que a Rafa foi defender a Paula, do BBB 19, que foi racista, né? Pra quem não lembra, ela era extremamente racista e mesmo assim ganhou o BBB. Naquele momento que a Paula tava defendendo, inclusive, eu me impressionei porque a Ivy foi lá e, tipo, foi contra, falou, tipo, não, Rafa, tipo, morar no interior não é um motivo pra ser racista. Tipo, É, tem informações o suficiente pra não seminar racismo até sem parar, sabe? Até porque a Paula tinha bacharelado em direito, então, sabe? é. Ela tinha informações. E Eu eu tinha acho que. engraçado isso, bacharelado em Direito. Ou seja, não passou na OAB. Mas eu tava vendo a gente dizendo que, tipo, às vezes o bacharelado em direito, tipo, tu pode entrar em certas áreas de atuação do direito que Uhum. não são, que não necessitam da OAB, né? Uhum. Então, tipo, Se eu não, eu posso estar falando merda aqui, mas a OAB acho que é exclusiva para exercer a advocacia, né? Mas o é, direito é bem mais amplo. Porque eu não sei, é uma dúvida que eu tenho. Preciso é pesquisar a depois, ordem mas eu não dos sei se para ser advogados. juiz
você precisa ter sido advogado primeiro? Eu acho que é só prestar o concurso, não é? Quando abre. Eu não sei, né? Eu não faço direito, não tenho muita Hum. noção dessa parte de direito. Ô, Clive, aqui no nosso podcast a gente é especialista em tudo. Quer falar sobre qualquer coisa, fala. Nós somos especialistas. Mas, tipo, o que eu acho que ela realmente pensa em mudar a Ivy, tipo, até porque se a gente olha, por exemplo, a Paula ela terminou o BBB sem pedir desculpa pelos comentários que É, ela isso que eu ia falar. Na época que o, que o Rodrigo e a. Como que chamava a outra moça? Nossa, eu não lembro, porque eu não acompanhei direito o BBB 19, só, tipo, por fora, assim, então... É, só por Twitter. Eu É. também acompanhei só por Twitter. E Mas. eu acho que o Twitter tava menos fervoroso em relação a BBB do que agora. Agora que tem quarentena, né? Tá todo mundo mais Aham. focado nisso. Então, todas as vezes que eles falavam com ela fazia uma cara de deboche, ela fazia uma cara de sonsa, assim, só dava uma risadinha, tipo, ai, eu não, eu acho chicota, não sei o que, eu não concordo, mas é uma forma de racismo, né, sabe? Ela ficava com uma vozinha bem fina, assim, e, e sei lá, ela parecia que ela tava um pouco se importando com o que ele tava É, falando. eu acho que a Ivy foi muito diferente da Paula no BBB 19. Tipo, se eu fosse falar que existe alguma pessoa equivalente a Paula, eu diria que é a Rafa, sabe? Tipo, É, eu acho é, que a Rafa é mais a pessoa que, tipo, se fecha, tipo, e fala que não é racista. E isso é que pior. mesmo assim reproduz diversos comportamentos racistas, né? Inclusive a Sim. própria questão lá das missões dela, a gente não precisa entrar É. exatamente nesse assunto, mas é, a própria forma como ela vai para esses países africanos, né? Essas comunidades em estado de miséria, passando fome, tipo, como elas se promovem em cima disso. É, leva isso como um troféu, né? E a falta de tato em relação a essas pessoas, né? Porque a forma com que ela fazia essas publicações, como ela expunha essas pessoas em condição de vulnerabilidade é bem grotesco. Parece que ela tá fazendo uma viagem de férias, assim, sabe? Umas fotos sorrindo, com uma roupa super bonita, assim, Uhum. e, sabe? E E com umas filmando o legendas sempre pessoal. sem noção. Tipo, Essa delícia. é. Pra quem não sabe, gente, tinha uma foto que, inclusive, o perfil da Thelma, no perfil da Rafa apagou do Instagram. Era uma foto dela carregando uma criança negra. Eu não sei se a criança negra tava sorrindo ou não, mas ela tava sorrindo, ela tava super sorridente, e a Uhum. legenda era assim, gente, essa delícia aqui no meu colo, ela perdeu a mãe num ciclone, sabe? Como que é? Ai, que delícia, ai, que bonitinha, o útero chega a coçar, sabe? Tipo, ela trata as crianças lá, as pessoas, como se fosse assim, sabe? Um povo selvagem, como se fosse Ela um trata. petzinho, né? Que vai levar pra casa. E eu acho que dentro dessa ideia do petzinho, eu acho que dá pra inclusive falar de como parece que ela vê aquelas pessoas ali como animais de zoológico. Ela vai É, lá e aí ela olha eles e fica, ai meu Deus, olha como eles vivem. E aí, tipo, tira foto e sabe, não se importa com a situação de vulnerabilidade deles, não se importa com a miséria que eles estão passando de fato. a exotificação, né? Tipo, Aham. até porque a gente aqui no Brasil, a gente consegue ajudar a África. Tipo, tem instituições que você doa, pode doar roupa, pode doar um monte de coisa. Inclusive tem um documentário muito bom que chama Camisetas Voando. Não sei se você já assistiu, Nunca mas é assisti. tipo assim, já? Nunca assisti. Então, é que é nos Estados Unidos, né? Mas aqui deve ter instituições parecidas mesmo que mostram, por exemplo, roupas que vêm lá dos Estados Unidos e vai para Zâmbia, lá na África. Né? Hum, E é importante falar isso também, que a Zâmbia não é um país, tá, gente? A Zâmbia é todo um continente, é um continente plural, tem pessoas pretas, tem pessoas brancas, tem pessoas árabes, que são pessoas não brancas, mas não sei se etnicamente, assim, falando, tipo, sociologicamente falando, entra como pessoa negra. Mas, enfim, existem eu diversas acho que não. culturas, Eu acho acho que que não. é uma etnia à parte. Eu também, pode ser, eu também acho. Assim É como, igual, assim como os egípcios. os egípcios e não só isso, assim como coreanos, japoneses, descendentes assim dessa parte oriental, não são brancos, que tem muita gente que É, pensa que são, né, mas não são. São os mongoloides, né? Tipo, inclusive, esse termo mongoloide é extremamente problemático, né? Ele é bem xenófobo ou xenofóbico, porque
O mongoloide pra gente é uma pessoa assim, que tem problema mental, que tem não sei o quê, mas Normalmente é associado a pessoa com síndrome de Down, né? aham. Mas mongoloide é tipo assim, tem o africanoide ou o negroide, tem o mongoloide, tem o. O branco tem algum termo também. Eu não sei, eu não lembro exatamente, mas esses termos são ligados a etnias, e a gente associou com o tempo, e hoje a gente nem sabe mais disso, né? Eu, por exemplo, descobri isso, sei lá, faz alguns meses, e eu já usei na minha vida antes a mongoloide como xingamento, sabe? Mas enfim, a África é um continente extremamente variado, só que pessoas como a Rafa ou como a Priscila, por exemplo, sabe a Priscila do Bom Dia e Companhia, que agora é cantora gospel e Sim, tal, sim, sei. esses dias ela gravou um stories falando, tipo, eu não sei exatamente o que era, mas a gente tá ajudando, ou falou de alguma ONG que ajudava comunidades nível África, sabe? Como se a África fosse sinônimo de pobreza, miséria e maldição, Sim. sabe? E é muito da cultura cristã, né? Não generalizando, mas assim, Mas ou é mesmo, generalizando, é muito da cultura cristã mesmo, não é nem generalizar, é um fato. A- o cristianismo, ele é uma instituição. Não, falar do cristianismo em si não é necessariamente falar do falar dos cristão. cristãos. É, Tem razão. Então, o que eu ia falar é que esse olhar que eles têm para a África é como um lugar amaldiçoado, um lugar que caiu em desgraça, sabe? Se não me engano, tem alguma coisa relacionada ao pecado que Caim matou Abel isso, e o continente foi amaldiçoado, inclusive a é, pele dele foi a pele das pessoas de lá são enegrecidas por causa disso. Inclusive, essa foi a razão pela qual as pessoas não viam problema, pela qual a igreja não via problema na na escravidão. escravização de É. pessoas vindas da África, entendeu? Esse era um. É, essa ideia de que os africanos eram descendentes de Caim, né? Que É. foi a pessoa que matou o próprio irmão e tudo. Uhum. Então, Então, é muito disso, né? Eu acho que a igreja como instituição deveria rever muito esse tipo de pensamento que eles têm. sim. E buscar reparar o que eles fizeram durante a história toda, né? É, Que então. E a outra coisa. Alemanha, após o nazismo, teve que pagar indenizações, teve que fazer tudo. A igreja nunca teve que fazer isso. Uhum. E a igreja é genocida da, assim, desde lá da Idade Medieval, né, de quando eles da Inquisição, que colocavam fogo em pessoas, até os anos 80, quando no ápice da epidemia da AIDS, eles estavam falando para não usar camisinha. Sim. Então, Até hoje existe algumas vertentes, né, ortodoxas do catolicismo que fala da camisinha. É que agora não esse, mais. É mas que esse agora que o Papa pensamento ainda é Francisco muito vem comum. diminuindo bastante, né? Mas esse discurso ainda é mais comum de não usar camisinha. Uhum. Eu acho que ainda é algo que está bastante presente. E, Sim. assim, não tem como ignorar esse caráter genocida da instituição igreja. No caso, a gente está falando mais do catolicismo, eu acho, mas o protestantismo não foge muito disso. Sim. Até Que porque a Rafa e a Priscila elas não são católicas, né? Elas são são evangélicos. evangélicas. Mas às vezes também as pessoas colocam o catolicismo como se fosse mais suave, mais delicado em questão disso, mas não é. É que agora ele não tá mais tão em alta assim como ele era antes, né? Sim, Acho. mas inclusive muito dessas problemáticas que estão dentro dessas religiões evangélicas surgiram do catolicismo. Sim. Então é uma questão a se rever. E outra coisa, o olhar que a gente tem nessas viagens missionárias também. É Aham, claro que, por exemplo, você vai lá na África, você como pessoa, e dá comida para um indivíduo ou um grupo de indivíduos, é claro que você está fazendo bem para ela, sabe? É claro que naquele dia aquela pessoa vai ser mais feliz pelo que você está fazendo. sim. Só que se a gente jogar isso para um plano maior, por exemplo, as pessoas de lá são expostas, é, Uhum, você trata elas como um bicho exótico, né? Tipo, tem até um termo que é a exotificação, né, da, da, da pessoa negra. Inclusive, a gente encontra isso em instâncias bem pequenas aqui, né? Por exemplo, quando a gente acha que a gente tem o direito de passar a mão no cabelo de uma pessoa negra, sabe? Como se fosse algo que todo mundo pudesse colocar a mão, né? Fosse uma propriedade de todo mundo.
Sabe? E além de toda essa questão, tipo, da exotificação, de uma criação de um estigma, é quase como uma manutenção desses espaços, né, de privilégio, porque se tu vai lá, tipo, uma vez por ano, dá um pãozinho e vai embora, tipo, tu não tirou essa pessoa da fome realmente. Uhum. É E só alimentar o seu ego, né? Tipo, só pra é, falar, eu sou uma pessoa boa e ficar com a sua consciência sim, tranquila. é massagear essa moral cristã. Sim, Muito sim. disso, sabe? E eu acho que é bem isso, assim. E também tu utilizar dessas pessoas em posição de miséria pra catequizar, pra levar, tipo, a palavra de Deus, isso é muito absurdo. É um golpe muito sujo. Pegar uma É, pessoa que tá, tipo, numa situação, às vezes, muitas vezes, inclusive de desespero, né? Por, tipo, tá sem comida, uma criança que perdeu os pais, e pegar essa criança, tipo, pra fazer uma lavagem cerebral, porque é isso, é uma lavagem cerebral. sim, É oferecer pão em troca de conversão. Então, sim. tu utilizar isso é muito baixo, é muito sujo, sabe? Uhum. Não, com certeza. Eu fiquei assim. Eu já sabia mais ou menos das missões. Ela, inclusive, tinha aquele Aham. meme lá do Aleluia Irmãos. Só que eu achava que era só por causa dela ser crente mesmo, sabe? Não era pelo fato das missões. E eu Mas. achava que as missões dela não tinham tanto desse caráter religioso, né? Desse caráter é, autopromotório. É, então. Então. Mas começaram a falar disso. Eu não sei se começaram a falar disso, mas chegou pelo menos até mim, agora mais perto da final. Né, Uhum. de como ela se É, que portava. vai chegando perto da final e vai ficando cada vez pior, né? Por exemplo, o Prior, é claro que ele já era bem babaca lá dentro da casa, né? Isso não dá pra Mas negar. o pior, eu sei que essas questões já tinham sido debatidas. É, então, Já falavam do assim que futuro ele disso. entrou, já falaram que ele tinha sido expulso dos jogos da Interfal Isso. por diversas denúncias de assédio, né? A própria USP, assim, não sei, acho que não é a USP que organiza, mas assim, a instituição lá que organiza tinha expulsado ele. E, e as denúncias, querendo ou não, é que a matéria da Mary Claire, que a gente citou no nosso segundo episódio, se eu não me engano, ela saiu agora, assim que ele saiu. Mas as denúncias, o processo em si, tá desde 2014, sabe? E eu acho que só foram tomar proporção mais pro final, mas pra quando ele tava indo pra sair, né? Sim. Mas que já existiam essas informações, já existiam. Por isso eu falo também dessa questão da Rafa, porque tipo, não tinha. Ô, Clive, acho que você tá batendo no microfone, tá meio tipo, Oh, psh, sabe? oh, meu Deus. Parou? Agora parou. Parou mesmo? Pera aí, deixa eu fazer um negócio. Melhorou? Acho que sim. Então, Bom, pelo menos até agora não. aqui vai ter um corte. Ok, 18 minutos até 18 minutos e meio. Aham. É, mas. Pera, que eu preciso lembrar agora o que eu tava falando. Mas. Por isso eu digo que não chegou até mim as questões da Rafa. Até agora, né? Até agora não tinha chegado nada até mim. Mas eu não duvido que já se estivesse debatendo como ela fazia essas missões antes, sabe? Aham, então. Porque É as que vai coisas chegando tendem a perto da tomar final, proporção. vai saindo, assim, vai saindo do baú umas coisas assim absurdas, né? Sim, até porque tem menos gente pra, pra buscar o passado, né? É. O pessoal tá todo mundo trabalhando na mesma pessoa. Aham, agora só tem 4 pessoas, então é mais fácil. Mas falando em BBB, Clive, Hum, eu queria comentar com você a respeito das torcidas do BBB, que são uh, as piores coisas que, assim, surgiram este ano. Acho que nem o sei. coronavírus é tão ruim. Sério, é É, muito. Bom, pra começar, a torcida da Manu. aham, Bom, a torcida da Manu é uma coisa assim, né? Vamos combinar. A torcida da Manu é basicamente assim: pessoas assim que não têm o que fazer. Ah, não sei, eu vou acabar sendo cancelado por o que eu vou falar agora, mas assim, mas eu são também vou pessoas. falar. Sabe que o que eu vou falar vai me cancelar completamente, né? É. Mas enfim, a torcida da Manu é basicamente assim: são gays, brancos em sua maioria, sabe, que provavelmente
tem síndrome de Regina George, e Aham. são aquelas pessoas que provavelmente, sabe, disseminam misoginia, sabe? Sim. Obviamente não é generalizando, pelo amor de Deus, Que passam o mas dia inteiro no Twitter falando de que a artista tal é fracassada. que é fracassada, chama de cadela, chama de não sei o Aham. quê. E agora, só porque, tipo, a maior, assim, o maior páreo pra Manu Gavassi é um cara preto, agora do nada é Deus no céu e a Manu Gavassi na terra, né? Parece que ela virou a fada sensata, ela tá acima do bem e do mal. Se ela errou, foi, sabe, tem que passar pano, sabe? Tipo, Foi o racismo estrutural, porque agora todo é, mundo é a palavra do ano. Ano passado era lugar de outra. fala, agora é racismo estrutural, como se todo racismo não fosse estrutural. Então, Tipo, todo racismo é é, aquele negócio, né? Tipo, outra coisa que eu vi falando também é que, ai, mas a Manu, ela não foi racista, ela reproduziu o racismo. Mas isso é calma lá. eufemismo. É que, tipo assim, a reprodução do racismo, ela existe, só que, tipo assim, pessoas brancas são racistas, ponto. Pessoas pretas não são racistas, elas reproduzem racismo. Eu Até posso dizer porque, que eu discordo? é porque a pessoa preta, ela não se beneficia do racismo, Mas não sabe? precisa se beneficiar do racismo pra ter atitudes racistas e ser racista de certa forma, sabe? Porque eu, por exemplo, posso dizer dentro da causa que eu conheço, né? Tipo, existe gay homofóbico. Isso é um Não, ponto, é um não, fato. existe gay homofóbico, mas assim, A própria é que eu ideia, acho que tipo, a questão de. racial é diferente da questão da orientação sexual. Tipo assim, Mas eu porque. acho que a gente tá falando mais ou menos da mesma, sabe, uma mesma situação. Tipo, que uma pessoa não pode reproduzir a discriminação que é contra ela. Mas eu acredito que possa, de certa forma. Do mesmo jeito que existem mulheres machistas, do mesmo jeito que existem gays Não, sim, homofóbicos. mas aí eu ainda acho que é reprodução, sabe por quê? Porque, tipo assim, se é um gay que frequenta uma balada em Pinheiros, por exemplo, uma balada gay em Pinheiros, normalmente esse cara é um cara branco, é um cara que tem dinheiro, um cara que, tipo, anda com pessoas brancas, sabe? Então, Sim. assim, quando ele faz um ataque homofóbico, normalmente é pra bicha preta, pra bicha feminada, pra bicha que Então, é mas a a bicha pão questão. com ovo. Mas Eu acho que é um normalmente. recorte muito mais, assim, de classe e raça do que sexual mesmo, porque eu não acho que ele tenha preconceito com homens que se relacionam com homens, sabe? Mas normalmente existe, por exemplo, aquela questão do não curto afeminados. Que É. não tá relacionado à classe, não tá relacionado à raça, necessariamente. Mas daí eu acho que é mais um reflexo da misoginia, porque ao que é relacionado ao feminino é inferior, entendeu? Então, por exemplo, Mas se aí for a um gay gente. que não é afeminado, tá tudo bem. Agora, se for um gay que é afeminado, que remete àquilo que é o feminino, porque gays não deixam de ser homens, então, tipo assim, se for um homem mais próximo do mundo feminino do que é o masculino, apesar de ser gay, tipo, ele ainda continua sendo inferior, assim, entendeu? Mas é isso eu acho que se a gente for falar disso, eu particularmente acredito que a homofobia deriva do machismo. É, isso é Tanto verdade. que uma frase muito comum é tipo, vira homem. É. Ou seja, ele não ocupar a posição masculina, né, pelos olhos da sociedade, ele não ocupar a posição masculina é um problema. Então, eu particularmente entendo que a homofobia é derivado do machismo. Então, a questão ser afeminado ou não tá pra homofobia do que pra machismo, exatamente. Mas eu ainda acho que a questão racial é diferente da questão sexual. Porque, assim, um gay branco de classe média alta, Hum. nos ambientes que ele frequenta, nos lugares que tem pessoas como ele, talvez ele nunca vá sofrer homofobia da forma como a gente conhece. Talvez, sei lá, um comentário ou outro, assim, numa empresa que ele seja, sei lá, Eu que as pessoas discordo, não deem. Brizola. Eu vou discordar mais uma vez. Por quê? Porque eu acho que a homofobia, assim como todas as outras discriminações, é estrutural. Então, todo mundo vai passar, por exemplo, pelo processo de aceitação. E o processo de aceitação é um reflexo de como a homofobia está inerente à sociedade. Tipo, como tu nasce, tu começa a entender que ser gay é algo ruim. E todo mundo vai passar por isso. Todo mundo vai passar por, tipo, todo. A gente, é só olhar, por exemplo, como são as ofensas no Brasil. Tipo, a maioria tá ligada a ser gay. Mas enfim, Cláudio, eu ainda discordo de você, sabe por quê? Hum. Porque assim, um gay branco, classe média, que frequenta
lugares, sei lá, da alta sociedade, que só se relaciona com gays padrões, que tem dinheiro e tal, eu não acho que ele, assim, colocando assim, aspas no geral, assim, sabe? Uhum. Eu nem preciso fazer esse recorte. Se eu colocar gay de forma geral, um gay branco de forma geral, ele tem uma certa passabilidade, mas no sentido assim, você não consegue olhar para a cara de uma pessoa sei lá, saber que ela é gay, entendeu? Agora, Ah, assim, mas quando a gente fala, por exemplo, também das pessoas afeminadas, tipo, aí independe de raça, independe de classe. E aí a gente tá falando da homofobia só. não, mas é que pra ser afeminado não precisa ser gay. Você pode ser um hétero afeminado, entendeu? Eu tô falando de Sim, ser gay especificamente. mas a coisa cai porque as pessoas assumem que a pessoa é gay quando ela é afeminada. Não, mas assim, não, você pode achar que a pessoa é gay, mas assim, a homofobia em si, sabe? Sim, mas é isso que eu tô falando, Brizola. Essa discriminação com pessoas afeminadas vem da homofobia. Não, É eu homofobia, entendo que vem da inclusive. homofobia, mas pode vir da homofobia, mas ainda assim é diferente da questão racial, porque assim, uma pessoa preta ela não consegue disfarçar que ela não é preta, ela não tem uma passabilidade como branca, entendeu? Mas É. uma pessoa afeminada também não consegue disfarçar que ela é afeminada. Ah, só de olhar você não consegue. Você tem que ver o jeito da pessoa, você tem que ver como que ela fala, a gesticulação dela. Tá, Aí mas sim você pode a discriminação presumir não, alguma coisa. mas a discriminação não acontece à distância. Tu precisa estar com a pessoa pra ocorrer algum caso de discriminação. Não, é que tô assim. ahn, Você não precisa. Ah, uma pessoa negra, por exemplo, se você tá andando na rua, você vê uma pessoa negra de longe, às vezes você desvia da calçada, sabe? Tipo, Aham. você muda de calçada por causa disso. Você não precisa interagir com ela, você não precisa falar com ela, você não precisa fazer nada com ela. Às vezes você nem tá no mesmo ambiente, você tá, tipo, consegue enxergar ela de longe. Sabe? Tipo, uma pessoa negra, ela sofre uma opressão em todos os aspectos da vida dela. Você não precisa nem estar perto dela pra ter isso, entendeu? Tipo, Mas de certa forma. você passa numa favela, você sabe que, tipo assim, a grande chance tipo, de ir lá a maior parte das pessoas serem negras. E tem Aham. gente que não gosta de ir lá por causa disso, sabe? Porque tem medo, enfim. Agora, você não vai passar numa comunidade gay e fica com medo de, sei lá, nem conseguir Hum, cruzar uma ponte, sabe? Eu não sei se. Eu acho que não sei se nor- ficou muito claro, mas. eu ainda discordo. Eu acho Ah, então que discorda da sua casa. eu acho que a violência homofóbica muitas vezes ela acontece sem direcionar exatamente para a pessoa ali, mas desde criancinha a pessoa vai entendendo que isso é errado e que ela não deveria ser assim. E que por isso existem esses processos de aceitação, tipo, que é terrível, é pesado, é complicado de uma pessoa passar sozinha e ela tem que passar sozinha porque é a sociedade. Uhum. E E eu acho que existem violências que são invisíveis, né, que são microagressões que existem, inclusive, contra as pessoas gays. Ah, não, de fato, de fato. É que eu tô E fazendo só pra isso. falar também, só pra me esclarecer também, eu não tô diminuindo a discriminação racial, tá? Eu acho que. Eu acho que raça, inclusive, vem antes de orientação sexual. Uhum. Mas eu acho que pensar dessa forma não quer dizer ignorar que existe homofobia e que todas as pessoas gays sofrem homofobia de alguma forma, sobre algum aspecto. Entendi, entendi. Do mesmo jeito Tá, que tudo bem. todo Isso de negro, fato, todas as pessoas LGBT, em algum aspecto, em algum momento, sofrem sim, LGBTfobia. Isso é um do fato. mesmo, do mesmo jeito que todo negro vai sofrer de alguma forma um tipo de racismo, mesmo Uhum. que seja uma microagressão, que não seja tão palpável assim, mas vai passar por algum momento desses. Uhum. Seja de compreender, talvez, que ela tem que alisar o cabelo, por exemplo. Sim. Ah, a Sabe? Glória Maria, por exemplo, ela já falou, né? Uhum. Ela tem uma entrevista que ela fala, não sei na onde, acho que é da própria Globo, algum jornalista da Globo entrevistando ela, ela fala assim: Ah, eu, por exemplo, o racismo, ele age de formas diferentes dependendo da sua classe. Então, por exemplo, se eu tô andando na rua, uma pessoa não vai ter medo de eu estar do lado dela, sabe? Ela não vai desviar a calçada vendo a Glória Maria na rua, ou vendo o Sim, Obama, por exemplo. Só que, por sim. exemplo, a Glória Maria tá num evento, ela precisa estar muito mais arrumada, ela não pode Aham, aparecer com o cabelo armado, ela não pode sim. aparecer sem maquiagem, sabe? Então, assim, E eu acho que isso também é uma coisa que aparece em todas as discriminações, né? Essa cobrança de.
de um padrão maior, assim. Mesma coisa, por É, exemplo, quando a gente olha a questão da Pablo Vittar, de como comparam ela com Fred Mercury, é, sabe? exatamente, isso é um absurdo. Então eu acho que isso é um reflexo que é semelhante, assim, dentro das discriminações, dessa questão da cobrança, quando existe uma pessoa num É alto. igual, por exemplo, não sei se você já viu, mas no Quebrando o Tabu tem acho que um apresentador de lá, não lembro o nome dele, mas ele falou, por exemplo, que nem todo gay quer ser o Neil Patrick Harrison, entendeu? Sim. Então, por exemplo, tem pra quem não sabe, o Neil Patrick Harrison é o cara que fez o Barney no How I Met Your Mother. Uhum. E o Neil Patrick Harrison é um cara gay, é um cara branco, ele é casado, tem dois, três filhos, não sei quantos, tipo, ele é assim, é o gay padrão, assim, de Hollywood, sabe? Tipo, Sim. que posta foto com a família sorrindo, que fala dos filhos e que tem uma boa carreira junto com o marido, sabe? Eu não sei se o marido dele é ator também, eu não lembro. Mas assim, Mas sempre viraliza as fotos deles no Halloween. exatamente. A família se fantasiando e a família indo em festas juntos, sabe? Em traje de gala, sabe? É assim, é o que ele fala bem Eu acho que interessante. e eu acho que a gente já falou um pouquinho disso também no primeiro episódio, quando a gente falou, tipo, de como as questões LGBT, tipo, não estão resumidas a amor. Que sempre quando usam esse discurso, é todo um discurso, tipo, hiper romântico que não condiz com a realidade, sabe? As Uhum. pessoas querem direitos. Sim, É essa então, a luta, o sabe? gay chora, gay, é, assim, na vida real, é que a gente fez um comentário que pode ser que confunda um pouco as pessoas, mas assim, no primeiro episódio do podcast a gente falou que assim, que a gente quer ver gay sendo feliz nos filmes, porque os Sim. filmes só retratam gay se fudendo, gay sendo expulso de casa, gay tendo Aham. HIV, só que assim, na vida real, o padrão é o gay que adota duas crianças e mora numa mansão, sabe? Só Sim. que gay quer ir na balada, gay usa droga, gay comete crime, gay passa em concurso, sabe? Tipo, tem. Ou não, sabe? Aham. O gay pode saber todas as coreografias das divas pop ou pode não saber, sabe? A Então, questão é que, tipo, ser uma pessoa de uma minoria, independente da minoria que for, não limita a tua personalidade, não limita, tipo, quem tu é. uhum. Tu é além daquilo, né? Isso é uma parte de ti só. Então, é foda isso, né? Quando tem, sei lá, um exemplo, é igual, sei lá, o Joaquim Barbosa, sabe? O Joaquim Barbosa era aquele que era ministro do STF, se eu não me engano, depois ele Aham. saiu, acho que agora é o Gilmar Mendes. Mas é assim, tem um negro lá, então assim, aquele é o padrão, sabe? Agora, como se a partir da, se uma pessoa chegou, todo mundo consegue, sabe? Tá muito ligado ao discurso Aham. da meritocracia também, né? Sim, sim. É bastante isso. E eu acho que, tipo, só pra reforçar um pouquinho a ideia que eu tinha falado, eu particularmente acredito que um negro pode ser racista, que uma mulher pode ser machista. Eu acho que, tipo, quando acontece esse tipo, falar uma fala homofóbica, falar uma fala racista, falar uma fala machista, é reforçar uma estrutura que já existe. E e eu acho que é um pouco disso, sabe? De reforçar essa estrutura. E mesmo que tu não vá se beneficiar com essa estrutura, tu consegue reforçar ela. Tanto Não, eu sei, que. eu não neguei isso, mas a Sim, reprodução do racismo, ela também reforça o racismo, né? É que questão, tipo sim, assim, pelo fato do não benefício, porque ah, não importa se a pessoa, se um branco é racista ou não é racista, o racismo estrutural ainda beneficia ele, sim, entendeu? Agora, acho sim. assim, se um negro é racista, não importa se ele é racista ou não, ele vai acabar se Não foi fudendo por isso. causa do racismo em É, si, entendeu? mas eu acho que, independente se ele se beneficia ou não, o fato de reforçar essa estrutura é o que define se a pessoa é racista ou não, ou se a pessoa é machista ou não, ou se a pessoa é homofóbica ou não, sabe? Ah, eu não sei não, Cláudio. Eu ainda discordo. Sabe por quê? Porque eu vi o Levi Kaique falando sobre isso e, tipo, o texto dele é bem interessante, sabe? Assim, Não, eu não tô dizendo que eu não tô aberto pra. não é nenhum conhecimento fixo também, sabe? Não Aham. é nada que já é E convenção, tipo, mas... o que eu tô falando é a minha perspectiva, é a minha opinião, então, tipo, eu aceito Essa é outras a minha opiniões. opinião, fim. Mas eu aceito outras opiniões, eu não tô falando. Eu não tô falando nenhuma verdade
Até objetivo. porque nesse podcast só a minha opinião importa, né, Clive? Não sei se Ah, entendi. entendeu? Aham. Gostou? Hum, E eu acho que um pouco também dessa questão de reforçar essa estrutura, muitas vezes quando isso parte da própria minoria, essa pessoa começa a virar tipo um token, assim, pra justificar esse tipo de comportamento, sabe? como assim? Tipo, como é que é o nome daquele maquiador que apoiava o Bolsonaro? Que eu esqueci o nome Ah, dele. o Augustin Fernandes? E aí todo apoiador do Bolsonaro começava a usar ele como exemplo de tipo, porque ele pode falar esse tipo de coisa, então eu posso também. É igual o Então, Fernando Holliday, né? uhum, sim, O cara lá do MBL. É um cara que é contra a cota, um cara que fala, ele usa o guia politicamente correto da história do Brasil para falar que zumbi tinha escravos e, é. ai, porque o movimento negro, eles exaltam criminosos, sabe? Tipo, Sim. coisa assim, totalmente sem noção, sabe? E aí, por mais que ele não esteja se beneficiando, ele tá reforçando essa estrutura, sabe? Sim, Então eu acho que é um pouco disso que eu pelo menos entendo, sabe? entendi. Ô, Clive, outra coisa que eu ia comentar com você Hum, é a respeito. A gente estava conversando ontem a respeito da Tula Luana. Lula Luana. Exatamente. Para quem não sabe, a Tula Luana é uma web diva, né? Ó o processinho vindo. É uma web diva, é uma web celebridade. E tanto eu quanto o Clive gostamos muito dela. Aham. Nós assistimos os vídeos dela esporadicamente, a gente compartilha meme e tal. Tanto é que até ela brinca com isso, a gente segue. Eu, pelo menos, sigo ela no Instagram, de vez em quando acompanho as lives dela. Só que não só ela, mas celebridades e web celebridades no geral, elas são exaltadas a ponto de virar meme, a ponto de virar uma referência. Sim. Só que muitas vezes a exaltação dela já é uma zoação contra ela mesma. Então, por exemplo, tem Sim. gay que, assim, eu falo gay, mas pode ser qualquer pessoa, pode ser mina hétero, enfim, mas é mais É da que cultura normalmente gay. esse universo tá mais dentro desse meio. É o gay do Twitter, né? Então, assim, Sim. normalmente, por exemplo, o que pode acontecer é a pessoa virar meme como chacota. Então, por exemplo, a Inês Brasil, o pessoal compartilha meme dela quando ela tá com o peito de fora e tá em situações Sim. assim, não tão confortáveis. Outra pessoa, a Andressa Urach, por exemplo. A Andressa Urach, ela passou pela crise lá do hidrogel e ela ficou internada, daí o pessoal faz piada com isso. A Tula Uhum. Luana, ela tem os surtos dela, porque ela é uma pessoa diagnosticada, né, com Aham. esquizofrenia. Não é esquizofrenia. Não é Sabia? esquizofrenia? Ela Não. falava que era esquizofrenia, mas depois ela recebeu um outro diagnóstico. Não lembro o que que é, mas ela não é esquizofrenia. Eu lembro que era alguma outra coisa também. É. Mas a questão, tipo assim, essas pessoas deveriam só ser, tipo, um entretenimento, sabe? Se quem Aham. concorda com elas, concorde ou não. Mas o problema é que depois de um tempo as pessoas querem cobrar um posicionamento muito sensato delas. Isso. O que que você acha Eu acho que, disso, Léo? tipo. Então. Eu já falei um pouquinho contigo sobre isso, né? Mas eu acho que as pessoas elas tendem a pegar essa pessoa, tipo, essas pessoas como chacota. E elas colocam elas em uma posição, tipo, de atenção, mas por serem chacotas. E assim, elas nunca deram suporte pra esse tipo de pessoa, elas nunca. Não é como se elas gostassem de verdade da pessoa, sabe? Tem um monte de gente que quer ver a Tulolona em surto. Sim. Que é a graça, porque é o meme, aí ele vai fazer o meme, kkk. E Uhum. aí, tipo. Ó, os cachorros. Os cachorros. Som de fundo. E aí. E aí, depois, quando essa pessoa apresenta qualquer tipo de comportamento problemático, elas querem cancelar. Só É, que, tipo, tu não colocou aquela pessoa ali por causa de posicionamento sensato. Tu nunca ajudou essa pessoa. O que agora tu quer cancelar essa pessoa por causa de um comportamento problemático, sabe? é, Sendo que, inclusive, muitas das vezes esses comportamentos problemáticos antes eram motivo, tipo, do meme, sabe? Da chacota. exatamente. Então, eu acho que é muito problemático isso, porque, tipo, as pessoas se posicionam, tipo, como se elas não estivessem, tipo, utilizando aquela pessoa ali como chacota, sabe? Uhum. Como E, se eles fossem, grandes apoiadores da pessoa, e agora ela decepcionou eles. entendi. E é aquele negócio também, né? Não significa que não vá cobrar. Não, Ah, eu acho que, tipo, a pessoa tendo um posicionamento problemático, fala que é problemático, vai lá, sabe? Mas cancelar, principalmente esse tipo de pessoa, tipo, que surge desse tipo de ideia, eu é. acho meio.
Meio meio incoerente, né? hipócrita. É meio hipócrita, sabe? Tipo, Uhum. É, porque foram eles que colocaram ela nesse patamar, né? aham, Não foi sim. ela que apareceu como se fosse falando a verdade. E agem como se tivessem feito tudo pra ela, sabe? E aí Aham, agora que ela decepcionou, nossa, sabe? Tipo, a aham. Tulona viralizou por causa das moedas verdes do Fazenda Feliz. Ah, eu lembro que ela foi lá no programa da Eliana, sim, sim. Aham. Então, tipo, não é como se as pessoas tivessem feito bem pra ela. Aham. É, então, o pessoal sempre gostou dela surtando, né? Tipo, tanto é que o Aham, pessoal fala, ai, Tula, manda eu tomar no cu, Tula, grita com não sei o quê, manda meu amigo se fuder, sabe? Tipo, é a aham, imagem que as pessoas têm dela. Mas sim. outra coisa que eu queria trazer aqui é em relação ao cobramento, aliás, o cobramento, a cobrança de Ó, posicionamento, ah, gostou do novo vocabulário? A, eu co- amei. a cobrança de posicionamento, por exemplo, de artistas, como por exemplo a Anira, Aham. né? Então, o que muito se Ai, falou foi em relação às eleições, né, do Bolsonaro, aham, né? E também sobre a morte da Marielle, né? Que sim. foi em março de 2018, dia 14. O que que a gente pode falar sobre isso? Porque, assim, a pessoa em si, o artista, assim, ela tem todo o direito, né? Porque ela não deixa de ser um cidadão, de não se Aham, manifestar. Só sim. que a partir do momento que ela exerce uma função social, como uma comunicadora, como uma pessoa que representa as massas, que representa uma comunidade, principalmente a Sim. Anitta, né? Que foi colocada assim. Na parada gay, com o maior arco-íris, sabe? Ela representa Aham, toda uma luta de uma comunidade, ela é uma diva, ela é uma rainha, e ela não se posiciona contra assassinato de vereadora que lutava pelas causas, é, contra fascista sendo eleito para presidente, sabe? O sim. que é, o que está no nosso alcance, sabe? Qual síntese que a gente pode tirar de uma história dessa? Aham. É, então, eu acho que isso me faz dividir, tipo, muitas opiniões em relação a isso, sabe? Porque eu acho, primeiro, que, tipo, a Anitta não é uma figura política. A Anitta não, sabe, tipo, ela é uma cantora pop que saiu do funk e, tipo, ela nunca debateu de fato sobre esses assuntos. Eu acho que às vezes soa um pouco forçado até essa cobrança em cima dela. Que é tipo, eu não sei, o que as pessoas esperavam que a Anitta fosse falar da Marielle, sabe? Uhum, Eu acho meio estranho às vezes essa forma, mas ao mesmo tempo, tipo, é aquilo que tu falou, de como ela foi colocada, tipo, nas paradas gays, tipo, é a rainha, sabe? Tipo, é a diva. E aí, e ela aceitou essa posição, ela se uhum, colocou nessa posição também. E aí depois, quando chega, por exemplo. Aí eu acho que as eleições é um pouco mais cabível essa discussão de posicionamento. Porque sim. aí quando chega nesse momento que tem um presidente homofóbico possivelmente eleito, né? Naquele período, né? Agora já foi, infelizmente. Crying. Eu acho que ela se omitir, mesmo com os pedidos, sabe? Tipo, ela demorar tanto tempo pra poder se expressar, sabe? Ela não ter tido essa prontidão de já ir direto pra falar sobre isso, levando em conta que ela tá relacionada ali a essa comunidade que vai ser afetada por isso, eu acho que é um pouco assim, tipo, da gente entender que ela não entende direito as lutas, ela não tá dentro dessas causas. E, e talvez a gente devesse colocar outras pessoas para ocupar esses lugares. É, que vem muito da história do Pink Money também, né? Que é a Sim, pessoa que se é, aproveita de uma comunidade, de uma luta, sabe que se tornou um ícone, só que na hora de estar lá do lado dessa comunidade, como por exemplo a Madonna e a Cher, estavam uhum. do lado da comunidade LGBT na década de 80 com a epidemia do HIV, daí a pessoa Sim, não, a e pessoa se mesmo na parte omite. do Bolsonaro, né? As duas se posicionaram contra o Bolsonaro, tanto a Madonna quanto a Cher. Sim, sim, exatamente. Mano, a Madonna e a Cher são a Madonna e a Cher do nosso tempo, tá? Aham. Entende? Tipo, É, mas eu acho também que, tipo, eu coloco um pouco a culpa em todo mundo, sabe, nisso. Porque eu acho que, tipo, a gente agora já tem artistas que não precisam ser, tipo, mulheres hétero pra ocupar esses espaços. A gente tem, tipo, a Pablo Vittar, que é uma drag, a gente tem mulheres trans cantando, tipo a Dani Bond, a a gente tem Lineker, é, a Linda a Linda Quebrada. Quebrada,
Ó, a gente foi sintonizado. Até a Pepita, né? Sim, a Pepita, perfeita. Então, Uhum, tipo, a gente já tem pessoas que ocupam esses lugares e que ocupam muito bem, e que entendem da causa, porque fazem parte da causa, vivenciam na pele isso, e essas pessoas deveriam ocupar esses lugares. uhum, Então, tipo, eu não tenho ódio à Anitta, eu não acho ela absurda, eu, inclusive, acho que faz pouco sentido tu cobrar de uma pessoa que não vivencia isso. uhum, É, eu acho que ela errou em estar nessa posição, tipo, em se colocar também nessa posição, sabe, em aceitar essa posição sem compreender de fato as causas. uhum. É, Só jogaram no colo dela e ela falou, tá bom, é é, isso, né? sim. E, e eu acho que eu acho que a gente pode até falar um pouco, tipo, como isso é até uma apropriação dos lugares, né? Dentro Uhum. até daquela questão do lugar de fala, como ah, uma pessoa que não faz parte da comunidade fala mais dentro da comunidade do que pessoas que de fato vivenciam aquilo, sabe? Uhum. Então, é Então, que é interessante que você falou isso, que a culpa não é da pessoa em si, a culpa não é da Anitta, é, sabe? A culpa é tipo, da comunidade que escuta mais uma mulher hétero falando do que, tipo, uma mulher LGBT, entendeu? aham. Esse é o problema. É, eu não tenho muita afinidade com a Anitta, não vou, não vou mentir também. Uhum. Mas, e eu não tenho muita afinidade com os posicionamentos dela. Eu acho que a falta de prontidão tem um motivo. Sim, tanto é que agora, tipo, ela queria fazer uma live caso a Manu saísse, mas sei lá, pra fazer doação, né, de máscara, fazer doação de qualquer outra coisa, aí não, sabe? Sim. Então, assim, a Então, gente vê a prioridade das pessoas, né, quando elas fazem esse tipo de posicionamento. sim, mas eu acho que também faz pouco sentido cobrar esse posicionamento dela, sabe? Uhum. Porque que ela não vivencia isso, ela não entende de fato por que é tão importante esse posicionamento. Sim. Tanto é que a Pablo Vittar, ela é uma mulher, eu. Mulher! Gostou da Mulher! mulher? Aquele meme. Já viu aquela foto dela? Aquele Mulher! meme da mulher. Top 10 mulheres mais gostosas. Mas enfim. A Pablo Vittar é um gay bem afeminado Aham, que faz drag drag, queen. né? Aham, E ela tinha uma campanha, né? Uma campanha comercial com acho que a Riachuelo, se não me engano. E houveram muitas denúncias de transfobia na, com funcionários, né? Por exemplo, sim. eu não sei se eles não contratavam funcionários e o problema era esse, sabe? Que as Aham, pessoas que iam fazer entrevista eram destratadas, ou se pessoas trans que estavam lá já eram destratadas ou demitidas por muito menos, sabe? Eu não sei exatamente como sim. aconteceu. É, Mas é aquele negócio, né? A empresa coloca lá a bandeira trans, a bandeira LGBT, a bandeira não sei o quê, coloca lá Girl Power, mas, tipo, quem continua fazendo as camisetas ainda é uma mulher escravizada lá na puta que pariu, num país lá não sei na onde, sabe? Que ganha 27 centavos por hora. Não tem nenhuma vendedora trans para vender aquela camiseta, aquela bandeira ou aquela camiseta com a sim. bandeira trans, sabe? Então, E aí ao invés de empregar essas pessoas e tirar elas de, muitas vezes, de situação de rua, né? uhum. Essas marcas elas estão mais interessadas em só se promover em cima da questão sem mover um dedo. Que vem da apropriação cultural, né? Que é pegar a É, cultura das acho que é marcas um e pouco. esquecer as pessoas. Sim, acho que é um pouco também dessa ideia do Pink Money, né? Que a gente tava falando agora há Uhum. pouco. É tipo, é bem isso. E eu acho que aí a Anitta, como artista, não se diferencia tanto dessas empresas. Porque ela ocupa essa posição, mas ela não entende dessa posição e ela não necessariamente movimenta, sabe, pra auxiliar essas questões. Uhum. Aí, por exemplo, o amigo dela tem um comportamento transfóbico, tá sendo acusado de transfobia, ela vai lá e deixa ele subir no palco dela. E ainda fala que. O que que ela falou mesmo? Tentou passar pano, né? Ela tentou passar pano Eu não no lembro direito. show. Ela falou, Sim, porque eu conheço as pessoas e elas não são assim. Tipo, a galera vaiando ela, sabe? Tipo, mano, aham, totalmente ridículo, sabe? sim. Então, Eu acho assim. que é um pouco disso. Eu acho que não faz sentido cobrar dela. Eu não tenho afinidade com as posições dela, mas eu acho que não é dela. A gente tá buscando numa pessoa errada Uhum. o que a gente precisa, A sabe? gente tem que exaltar mais os nossos, né? Isso. O que tem de cantor ou cantora
LGBT por aí, sabe? Que tá E eu fazendo acho que isso é show um em festa de 16 anos, com cadeira sim, de plástico e coxinha em prato de plástico, sabe? Que sim. merece uma oportunidade. Uhum. Sabe? E eu acho que isso é um problema muito mais, tipo, da comunidade LGBT mesmo. Porque se a É. gente olha as outras causas, tipo, nas causas raciais, tipo, nunca teve um branco à frente, tipo, tomando as questões e falando, tipo, sobre o que ele acha, sabe? E nunca existiu essa cobrança desse posicionamento de branco, sabe? Uhum. Mesma coisa com o machismo, tipo, não existe um escritor homem feminista, sabe? Tipo, O dado do e, Labela. e quando a gente compara, e quando a gente compara com essas outras causas, a gente percebe o quão absurdo é isso. E, tipo, Uhum. uma pessoa que não tem vivência nenhuma para isso, que não tem nem estudo, não é teórica da área, sabe? Tipo, porque se a gente ainda estivesse falando, sei lá, sei lá, o Drauzio Varela. Varela faria mais sentido numa. Mas é verdade. O Drauzio Varela faria um pouco mais de sentido numa situação dessa. Você vai Drauzio me dizer que não. Varela. Ai, caralho. Tipo, o Drauzio Varela, tipo, ele atuou dentro de causas relacionadas a isso, sabe? Então, pelo menos o peso teórico ele tem. Mas nem isso, não é isso. É simplesmente, tipo, Mano, eu morri com isso. Drauzio Varela. foi a língua presa Esse foi aqui. o ápice do. Ai, ai. Mano, ele tem que estar nessa capa do podcast. Puta que pariu. Nossa, vou colocar, vou colocar. Ah, tô chorando. Mano, o Drauzio Varela, tipo, ele é uma pessoa assim. Ele é um cara branco, heterossexual, cisgênero, rico. Né, porque ele é médico, tipo assim, ele é a pessoa mais sensata do mundo. Sabe, ele faz um trabalho de base. Ele faz um trabalho de Aham, base sensacional. Ele tá desde sim, 94. Assim, 94 ele lançou o livro do Carandiru, né? Mas eu acho que ele tá aham, desde antes fazendo. sim. Um... E toda a atuação dele também na década de 80, né? Em Sim, relação sim. à epidemia de AIDS. Então, eu acho que se a gente tivesse ele como exemplo, talvez a situação fosse menos problemática. Mas a gente tem pessoas que não têm conhecimento nenhum, sabe? É, eu acho que Tipo, deveriam colocar ele de maiô na parada gay. mesmo, tipo, são pessoas que não têm, que nunca tiveram comprometimento de fato com a causa e que são colocadas ali, tipo, por motivos. Uhum, sim. E isso é muito cultural também, tipo, desde sempre, né? Até mesmo se a gente olha, tipo, a Madonna, a Cher, tipo, elas qual é o conhecimento de causa que elas têm ali pra Uhum, estar representando tudo isso, sabe? sim. Normalmente não tem nenhum. Normalmente é É que tipo, elas têm a importância delas porque, assim, não tinha artista. Assim, tinha, né? Mas sim, não era mainstream nenhum artista LGBT naquela época. Eu não sei, sei lá, o aham. Fred Mercury, sabe? Mas, tipo, Mas o Fred Mercury também nunca foi tipo, de agarrar a bandeira, né? então. E agora a gente tem essa possibilidade, sabe? A gente tem artistas que estão, né, nesse meio, sabe? Uhum. E a gente deveria dar atenção a eles. Eu acho que é um pouco disso. Dar atenção a ele, dar a voz a quem merece, tipo, ter essa voz dentro dessas questões. Entendi. Vamos às indicações, nega? E já, mas a gente tá cedo ainda. Ah, porque assim, as fotos que eu separei aqui a gente já comentou sobre todas. Aham, sim, Tipo, eu quero deixar, acho que pro próximo episódio ou para outro, não sei, sobre as divas pop que tiveram seus 15 minutos de fama e agora nem lembro mais o nome delas. Aham. Só pra voltar um pouquinho no BBB, eu só queria falar que a Baianinha era perfeita, lendária, deveria estar no top Eu 3. também acho que ela deveria estar no top 3 porque ela é Aham. melhor do que a Manu e melhor do que a Rafa. Nossa, muito melhor. Ela é uma fofa, eu adoro ela. Nossa. E E, eu gosto e dela eu porque ela é amo. meio surda, né? Tipo. Sim, eu amo a surdez dela. Mas eu não sei se tu viu O que é a arreio? fancam dela. É melhor se preparar pra prova do líder, viu, Mariana? A coluna? Vou votar. Botar? Voltar? Ai, eu amo esse com a Gabi. Mas. Eu não sei se tu viu a fancam dela com a música da Grimes tocando. Não, não vi. É muito perfeita. Procurem no Twitter. Eu retuitei É uma isso, que é o então. Dennis DJ que eu tô fazendo o remix? Acho que não.
É É que. tipo. É umas imagens dela, tipo, dançando nas festas, essas coisas, e tipo, tá tocando uma música da Grimes, no fundo. Ah, tá. É que eu acho que o James DJ fez uma montagem dela, assim, um vídeo dela, um clipe dela, assim, Aham. com apoiadores e a da Manu Gavassi também. Daí tipo, tem a música da Disney do fundo, sabe? Tipo, Ah, eu essa eu vi. acredito em fadas. Nossa, é horrível. Nossa, eu tive vontade de dar um tiro na boca quando eu vi aquilo. Sim, mas. Procurem a fancam dela com a música da Grimes, é muito boa. Eu retuitei, depois tu olha, Brizola. Ok, eu vou dar uma pesquisada lá. E. Então vamos para recomendações. Esse episódio vai ser um pouquinho mais curto. Uhum. Quer começar? Ah, é que eu acho que eu tenho só uma hoje, então. Não, eu É, tenho duas, eu tenho duas. Eu acho que eu posso começar assim. entendi. É, a minha primeira recomendação é uma animação da Netflix que saiu dia 20, se eu não me engano, então é bem recente. E ela é perfeita, assim, se chama The Midnight Gospel. Tipo o gospel da meia-noite. É, É sobre o e quê? é uma animação, assim, pra quem gosta de podcast, é uma ótima animação, porque ela é meio que no formato de um podcast. A ideia é tipo um podcast sobre assuntos diversos. Por exemplo, no primeiro episódio eles falam sobre drogas, é... só que é animado. E essa animação, essa parte visual, é desconexa do que está sendo falado. Então, tipo, nesse primeiro episódio de drogas. Aliás, deixa eu também contextualizar a história toda. Tem um protagonista e ele tem, tipo, uma máquina de simulações de universos e ele fica passando pelos universos e ele vai entrevistando pessoas de lá para o espaço cast dele, que é o podcast dele que ele tem, que ele transmite para todos os universos. E Uhum. aí, no Como que primeiro chama episódio, isso daí? Eu até. é muito bom. The Midnight Gospel. Ah, é verdade. E aí, por exemplo, no primeiro episódio, ele vai para um mundo que tá, tipo, sendo assolado por um apocalipse zumbi. E Hum. aí ele começa a entrevistar o presidente de lá sobre drogas. E o interessante é que as entrevistas, a parte do podcast de fato, são com pessoas com propriedade nas áreas. Então, nesse primeiro episódio, é um doutor que trabalha com esse assunto de drogas. Hum. Tem um episódio, por exemplo, que eles falam sobre magia e eles levam o Damian Eccles. Eu não sei se tu sabe quem é. Não. Damian Eccles. Ele é muito famoso porque ele fez parte de um processo criminal que aconteceu um crime de 3 crianças, elas foram mortas brutalmente, foram estupradas, se não me engano, inclusive, e era numa cidade interiorana dos Estados Unidos, e começaram a acusar 3 garotos que eles eram ocultistas, assim, eles mexiam com magia, e aí começaram a acusar eles porque disseram que era um ritual satânico, tipo, não tinham provas nenhumas de que eram eles, mas um deles, o Damian Eccles, inclusive, foi condenado à morte. E Nossa. ele conseguiu sair do corredor da morte, né? Ele tá vivo, tanto que ele gravou o podcast. Mas, Ah, ainda tipo, bem, fico tranquilo. mas é uma história muito, muito, assim, chocante de ver, porque, primeiro, porque o crime foi brutal, foi absurdo, segundo, porque as acusações foram absurdamente, assim, sem provas, sabe, sem cabimento. Muito pautadas Uhum. dentro dessa questão da moral cristã que a gente já falou, tipo, foi muito uma intolerância religiosa mesmo ali, sabe? Uhum. E tem um episódio com ele, que ele fala sobre magia. Então tem vários episódios com várias pessoas com propriedade, assim. E é uma experiência única, assim. Eu achei muito, muito criativa a ideia da animação, porque eu nunca tinha visto nada parecido. E, tipo, é também um teste, assim, porque às vezes tu começa a focar na parte da imagem e tá, tipo, acontecendo o apocalipse zumbi. Aí tá focando, tipo, no apocalipse zumbi e tu esquece de escutar. E aí, quando tu presta atenção no que tá ouvindo, é uma outra coisa já tá tipo. A conversa já escalou e tu perdeu. Aí tu tem que voltar e escutar. E às vezes tu presta atenção no que tá ouvindo e não presta atenção no que tá vendo. Então, tipo, são episódios de 20 minutos, são bem curtinhos. Mas eu demoro, tipo, uns 40 minutos assistindo eles, porque eu tenho que ficar voltando, pensando. Uhum. E não é uma série muito boa pra maratonar, porque são assuntos mais densos. Drogas, morte. Então são assuntos mais densos. Mas eu tô maratonando, mais ou menos. Eu assisti 4 episódios ontem. Ontem não, ontem. E pretendo terminar hoje. São 8 episódios a temporada. É, E é muito boa. Eu realmente recomendo. Eu assisti, Uhum. assim, totalmente.
descompromissado, eu fui assistir. Ah, e vale lembrar também, um dos criadores dessa série é o criador de Hora de Aventura. Então, pra quem Ah, gosta eu de acho que animação, eu vi isso daí. Sim, sim, sim. Eu não assisti nenhum aham. episódio, mas eu vi que é um desenho muito chapado. Sim, ele é totalmente psicodélico, a parte visual é muito legal de ver. Eu E, gosto de tipo, desenho assim. as conversas são meio tipo a gente aqui, sabe? Tipo, eles começam a falar de um assunto, mas normalmente eles se prendem só a um assunto. Só que eles vão viajando dentro desse assunto, assim. Uhum. É muito legal. Olha, gente, É... eu acho melhor vocês continuarem com a gente aqui, né? Porque. Hum, Mas eu realmente recomendo, é muito bom. Eu ainda não terminei, mas eu pretendo terminar hoje já. e- aham. E aí minha segunda recomendação é uma banda, um grupo brasileiro, que se chama Rosa Neon. Eu Nossa, acho que já Rosa Neon é perfeito, é Rosa perfeito. Neon é lendário. Ele é Nossa, composto pela Marina Sena, pelo Luiz Gabriel Lopes e pelo Marcelo Tofani. E antes tinha a Mariana Cavanelas, mas ela saiu. E inclusive, Rosa Neon é perfeito, escutem as músicas deles, escutem o álbum deles, né? O Rosa Neon. O nome do uhum, álbum é Rosa Neon também. É, E vão atrás também da carreira da Marina Sena, porque ela tem uma banda chamada Outra Banda da Lua, que lançou, que, tipo, eles tinham já, tipo, as músicas, eles tinham ao vivo, sabe, das músicas, essas coisas, mas aí agora eles lançaram o álbum com essas músicas. E é uhum. muito bom o álbum. Não vou lembrar o nome do álbum, mas eu sei que, tipo, eu recomendo que escutem, tipo, Serra do Mel, que é uma ótima música, Cavalaria, muito boa, na Roça, Lua, Sangue no Olho, acho que é Sangue no Olho o nome da música. Então, escutem essas músicas. Carrinho de Picolé é ótima. Escutem o Rosa Neon, escutem todas as músicas do Rosa Neon, todas são muito boas. Eu gosto muito de Fala Lá Pra Ela. Uhum. E Ombrim também. Ombrim é a Ah, música da Ombrinho é Marina, perfeito, é perfeito, é porque perfeito. cada um deles meio que, tipo, dentro do álbum, cada um tem uma música, assim, que só eles cantam. O da Marina Sena é o Ombrim. Picolé também é ótimo, que é da Mariana Cavanelas. Eu só acho estranho que a voz dela parece de criança. Aham. Fica, Ai, mas eu gosto. ai, Eu que acho. delícia, verão, a gente vai saber. É uma coisa meio Kate Bush, né? Se tu olha. Uhum. Mas são essas minhas recomendações. O Brizola aí, ó, legitimou a minha recomendação. Agora sim vocês podem pesquisar, gente. Uhum. E as tuas, Brizola? Olha, Recomendo. eu tenho três, só que uma não li, mas eu acho importante recomendar ela, que é um livro que chama Lugar de Fala, da Djamila Ribeiro. Inclusive, foi ela que cunhou esse termo. Sim. Eu fiquei bem feliz porque eu fui pesquisar um pouco mais sobre o assunto, e quem leu, assim, eu vi resumos, né, e se aproxima bastante do que a gente falou, né, no primeiro episódio, que o lugar de fala não é uma ferramenta para se silenciar pessoas numa discussão, mas é para você entender o seu lugar numa conversa, sabe? Sim, e também para dar atenção a vozes que antes eram silenciadas dentro dessas discussões, né? Aham. Então, Então, é o bem negro interessante. muitas vezes não tinha lugar dentro das discussões raciais e o conceito de lugar de fala vem para dar atenção a essas vozes também. Uhum. Para identificar, né, os agentes de uma discussão racial. Sim, É, a autora é Djamila Ribeiro, é Djamila Ribeiro. Ela é brasileira, né? Ela é uma feminista negra e ela tem um, ela é formada em alguma coisa, só que eu não lembro. Eu sei que ela é uma das maiores feministas, assim, tipo, uma das maiores, tipo, intelectuais. Ela é uma filósofa, pra falar a verdade. sim. E ela é uma referência, assim, acho que é uma das maiores referências, assim, do país. Sabe, ela é formada lá pela Unifesp, né? Então, ela é foda. Ela tem outros livros também, né? Então, por exemplo, ela tem o Pequeno Manual Antirracista, ela tem o Quem Tem Medo do Feminismo Negro, sabe? Esses são os principais livros dela, sabe? Mas acho que o Lugar de Fala é o mais famoso que tem. É, Eu é- conhecia assim, que eu, tipo, conhecia de ouvir mesmo, era o Quem Tem Medo do Feminismo Negro. Eu acho que é bem famoso dela também. Uhum. Ah, ela é uma das maiores autoras do feminismo negro e Sim, da causa negra no geral, né? aham, é. E, aliás, né, já que a gente tá falando um pouquinho disso, eu vou comentar um negócio. A gente tava falando.
A gente falou de BBB, mas a gente esqueceu do assunto que eu acho que gerou mais polêmica agora, que foi do ADM do Babu, que chamou a Thelminha de Ai, mucama, né? sim. É. E, e eu queria falar, já que tu falou da torcida da Manu, que eu concordo, eu não discordo, eu não tiro, não tiro nem ponho na, no que tu falou. Concordo Mas eu, também- tintim porque. mas eu acho que uma das piores torcidas que existem é a torcida do Babu. Eu gosto muito do Babu, acho que Sim. ele é incrível, inclusive as opiniões não deveriam ser, tipo, ser atrapalhadas por conta da torcida, sabe? Mas a torcida dele é terrível. Podre, sim. Ah, eu não Ah, sei, eu discordo um pouco de você. hum, É porque, tipo mas. assim, é ah, que quando ele tem uma atitude, o pessoal pesa muito mais pro lado dele do que para sim. outras pessoas. Então, Mas, olha, não. Aí eu também vou ter que dar uma discordada. Eu acho que a pessoa que mais pesa as atitudes é a Thelminha, não é o Babu. não tô falando que ele é o que mais pesa, tô falando assim de Aham. forma geral, sabe? Ah, ok. Porque, tipo assim, quando ele pede, sei lá, um Galaxy S20 pro BBB, aí ele é o vitimista, É, aí que não aí sei o o quê. Mas, Pyong tipo assim, vai a lá e Mari pede. pediu, a Rafa pediu, outras pessoas Aham, pediram. É assim, ele tá num reality show, ele tem uma exposição, sabe? Se o sim. BBB não der pra ele, outra pessoa vai dar, É, sabe? mas é por isso que ele tá lá, né? É, então, tipo. As pessoas julgam como se, tipo, não fosse exatamente esse o propósito do negócio. Tem um prêmio de dinheiro no final. É, enfim, outra coisa também Ah, por exemplo, quando ele fala que ele vai usar o dinheiro do prêmio para passar um Réveillon com os amigos dele e para a família. Ah, nossa, mas porque a Thelma, ela quer sair do aluguel. A Manu vai investir em arte. A Rafa vai investir em não sei o quê. Por que vocês querem dar o prêmio? Sabe? Tipo, como se a motivação dele fosse menor, sabe? ah, E eu acho isso muito injusto, sabe? Ele sim. não pode. Que nem ele tava falando, por exemplo, tipo, o salário de 5 mil reais é quase de miséria. O pessoal caiu matando, mas porque tem pessoas que recebem menos, e você acha que 5 mil reais é miséria? Só que, tipo assim, mano, imagina assim, você, sua esposa, mais três crianças, ganhando 5 mil reais. Você acha isso bonito? Sabe, tipo, você acha isso aceitável? Sabe, por que a gente romantiza a miséria? Sabe, por que a gente acha que, se tem gente ganhando menos, então é porque dá pra ganhar menos? Sabe, você que tá reclamando que tá vivendo só com um salário mínimo, tem gente que recebe 200 reais, sabe? Se a gente vai parar pra pensar assim, sempre vai ter alguém pior do que a gente. E não Aham, significa que os nossos problemas são menores do que os dos outros, sabe? sim. Então eu fico bastante incomodado com isso. Tinha mais alguma outra coisa que eu ia comentar, que eu não lembro. Acho que é. Ah, tá, lembrei. É em relação à escola dele, que ele pagava 3 mil reais. Primeiro que ele não pagava 3 mil reais, a escola era 6. Só que depois, acho que não sei quem trabalha lá, que ele conhece, conseguiria diminuir a mensalidade para 3 mil reais. Só que eu acho que o filho dele, ou os filhos, ganham bolsa. Sabe? Então, tipo Hum, assim, e por mais que ele pagasse 3 mil reais, que eu não lembro exatamente se ele paga ou não, tá tudo bem, sabe? Porque a gente tem que entender que numa realidade como a dele, é normal que as pessoas como ele invistam na educação do filho como se fosse, assim, uma esperança de ascensão social, sabe? É, é, porque é muito, né, a forma de quebrar o ciclo da pobreza, né? Exatamente. Exatamente. Então, assim, não é que ele tá esbanjando dinheiro, que ele Mano, o pessoal é tão desonesto que tinha uma foto dele que ele tava lá, acho que em Berlim, se não me engano, e outra foto em Florença. Daí, tipo assim, a legenda era assim, eu aqui em Florença, não sei o que, tal, só que daí, tipo, o pessoal recortava e falava, tipo, a legenda era assim, eu tô aqui em Florença pra divulgação do meu filme e tal, não sei o que eu atuei. Daí o pessoal recortava ele assim, em Florença, estou aqui em Florença. Essa era a legenda, sabe? Recortava, Aham, apagava, sabe? Então, assim, a mulher dele teve que vir nas redes sociais e falar que ele nunca foi pra Disney, que ele nunca foi aham, a viagem de passeio, sabe? Que sim. de fato ele tem dívidas para pagar. Então, assim, toda hora ele tem que ficar provando que é pobre, sabe? Ele não pode sair, ele não pode querer se divertir, ele não pode querer fazer um churrasco com os amigos, ele não pode querer almejar coisas maiores, ele não pode querer ter o mínimo de luxo, sabe? Se ele tá na pobreza, se ele fica exaltando só a pobreza dele, ele é vitimista. Ele é Agora, vitimista. agora, se ele fala de uma coisinha que ele se deu, de algum prazer da vida que ele teve, mas é o É, falso pobre, entendeu? Então, assim, é, eu acho que assim, é muito do resquício que a gente tem tipo, das pessoas da elite que não gosta de ver pobre tendo os prazeres da vida que eles têm, sabe? Não pode, sim. não pode querer ter alguma coisa a mais. Nasceu pobre, Uhum, tem que morrer pobre e é isso, sabe? é.
E, Ai, militei! e eu acho que também, tipo, esse BBB foi louco, assim, foi muito absurdo, porque, tipo, eu também acho que um pouco dentro disso, tipo, as questões raciais também foram muito reduzidas dentro do BBB. É, Eu acho que, assim, tu pode não gostar do Babu, acho que isso é uma coisa importante de se falar, sabe? Tipo, você não é é, racista por causa disso, é bem importante. é, Tipo, não é racismo não gostar do Babu. Acho que eu gosto do Babu, o Brizola gosta do Babu, o Brizola torce pra ele. Eu, sim, se eu ver ele ganhar, eu vou ficar feliz, mas eu torço pra Thelminha. É, mas tu pode também não gostar do Babu, até porque o Babu teve atitudes que não são legais também lá. Ele não é sim, o perfeito. Babu ele não é uma criança, assim, sabe? Você tem que Sim, tratar, ô, tadinho, não sei o que. Tipo, ele é é, um adulto, ele tem 40 anos, ele sabe se virar muito bem, sabe? aham. Ele é uma pessoa como É, qualquer outra coisa, que tem que e ser ele cobrado teve quando ele tem atitude. uma Sim, atitude ruim. ele teve atitudes problemáticas quando ele chamou, acho que foi o Pyong que ele chamou de viadinho. Acho que o Daniel. Mas vamos Isso. combinar, o Daniel merecia. Mas, tipo assim, é que é fora também. O discurso dele, foi mais, ele chamou de viadinho e falou: se dependesse de mim, se eu fosse 20 anos mais novo, ele não sairia andando daqui, sabe? Aham. Então, tipo assim, primeiro que lá na Gema, né, que o pessoal fala, lá no Rio de Janeiro mesmo. Não, mas Brizola, viadinho não é. Viado é o termo comum. Viadinho não é. Eu já sei o que tu vai falar. Já tô vendo esse argumento aí. Não sei, é mais comum, assim. É Tipo, igual o não, mas rapariga. O rapariga, tipo assim. mas dentro do contexto ele dava pra ver claramente que ele que era pejorativo, que ele tinha sim a intenção de ofender. Acho que eu não passo pano. Eu acho que Ai, esse babu, viu? Ô, dó. eu acho que ele errou. Assim como eu também eu acho que ele foi hiper grosso com a Mari quando ela foi perguntar pra ele por que ele tinha dado vômito pra ela. É, eu acho que o Babu erra como qualquer outra pessoa. Eu gosto do Babu mesmo assim, mas acho que ele teve questões problemáticas que devem ser cobradas também, assim como as falas da Gisele, assim como as falas da Marcela, Uhum, assim como as falas de todo mundo ali dentro, assim como a Rafa, a Manu, todo mundo ali tem que ser cobrado sim das falas problemáticas que eles tiveram. É, eu acho que normalmente a coisa pesa muito mais pro Babu, eu não discordo disso. uhum, É, mas é um pouco isso. E também, por exemplo, a questão da Ivy. Tipo, a Ivy teve falas racistas e essas falas devem ser apontadas sim. uhum. Mas eu vejo muitas vezes pessoas, tipo, reduzindo o racismo dela a ter votado muito no Babu. E, É. tipo, não é esse o problema. É que Esse assim, não foi dá o pra, dá racismo. pra interpretar como assim, Sim, um reflexo do racismo, mas um não é o reflexo racismo, do assim, racismo, né? mas não é o racismo. Uhum. E eu acho que, tipo, quando tu reduz toda a questão do racismo da Ivy, tipo, no ter votado no Babu, tipo, olha como tu tá tornando essa discussão, é, essa discussão racial banal, Banal, sabe? exatamente. Tipo, porque Uhum. depende de um programinha de entretenimento, e, tipo, quem vota no negro, Num é racista. jogo, isso é É, meio. até porque, É tipo, esvaziando mais uma vez, sim, né, o discurso. até porque, tipo, as pessoas têm afinidades também. Não, sabe, tipo, ela podia não ter afinidade com o Babu, até porque, como eu disse, tipo, ele já teve momentos onde ele foi grosseiro desnecessariamente. Uhum. É, as pessoas não precisam gostar da personalidade do Babu, sabe? Uhum. O problema da Ivy não era esse. É. O problema da Ivy era outro. Eram falas ali problemáticas, sabe? Eram momentos onde ela explicitava que tinha ali racismo, sim. Uhum. É, Léo, a gente precisa terminar, porque senão vai ficar muito longo que nem os outros. sim, sim. Vamos. Deixa eu só falar minhas outras duas indicações. Aham. Primeiro é uma série que acho que muitas pessoas já devem conhecer, que é Westworld. É uma série da HBO. Ela tá acho que saiu a terceira temporada agora, mas tipo, eu não sei se eles estão, acho que eles estão lançando um episódio a cada semana, não sei exatamente como que é. Mas é basicamente assim, tem um parque que é meio que o Velho Oeste assim, meio não, né? É o Velho Oeste. E daí, tipo, pessoas muito ricas vão lá para poder interagir. Só que, tipo, todos lá são robôs muito, 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 tipo, idênticos a seres humanos, sabe? Mostra o processo de fabricação deles, o processo da inteligência artificial e tal. Só que, Sim. pelo menos durante a primeira temporada, que é qual eu acabei, assisti só um episódio da segunda,
ela meio que os robôs eles vão meio que a seleção natural, né, meio que o evolucionismo, meio que o darwinismo vai agindo sobre eles. Então, por exemplo, as memórias vão se sobrepondo, eles têm lembrança. Então, por exemplo, se um robô matava o outro, se o robô X matava o robô Y em uma situação, eles eram restaurados, as memórias meio que rebutadas, só que daí, tipo, o robô Y meio que ia ter um resquício daquele assassinato dele, e por uma vingança consequente acaba tentar matar o robô X em uma situação adversa, sabe? Então, assim, meio que eles vão criando uma certa consciência, assim, e é muito, muito, muito legal. Uhum. Assistam, tem o Anthony Hopkins, tem o Rodrigo Santoro, inclusive ele e a Mel Franco-Roviac são o casal mais atraente do Brasil. Eu tenho uma certa desconfiança disso. E outra série que eu ia indicar é uma série da Netflix, que tem só uma temporada, saiu ano passado, chama Disque Amiga para Matar. É bem legalzinha. É assim, a mulher ela perdeu o marido dela num acidente. ah, o marido dela foi atropelado e meio que ela descola uma amizade assim num grupo de luto. E é que eu não terminei de assistir ainda. Tem 10 episódios, são meia hora cada episódio, tipo, acaba bem rapidinho. Só que é bem legal, sabe? É bem legal porque é um humor meio ácido assim, mas também tem uma pegada de drama. Eu acho assim que vocês vão gostar. Quem é nosso fã vai gostar. Quem é nosso fã de verdade, né? Vai gostar. Já, ainda dentro das recomendações, agora só pra terminar, a Rina lançou um novo álbum, o Sawayama, que é, assim, eu ainda não escutei ele inteiro, eu pretendo escutar ele inteiro também em pouco tempo, mas é muito bom, o que eu escutei é muito bom, o Chosen Family, Excess, Comme des Garçons é ótimo, é, todas as músicas dela são sempre perfeitas. A Rina é perfeita. E a Fiona Apple também lançou álbum. Eu ainda não escutei da Fiona Apple, não escutei nenhuma música, então eu preciso escutar ainda, mas eu acho que é bom comentar. Fiona Apple lançou álbum. Ai, é isso, temos um episódio? A gente tem um episódio. É, Ai, ai. Graças a Deus, porque eu preciso fazer uma lista para entregar para amanhã. meu Deus. Aliás, hoje até meia-noite, então assim, meio que tô fodido. É Ai, isso mas então. é isso, gente. Tchau, Bye, gays. Queen.